Então, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar o grupo A, que é composto por mim, o Victor, a Manuela, a Marina e a Jennifer. O que nós temos, então, hoje a respeito do modelo de avaliação de risco potencial, que foi apresentado pelo professor e aplicado em algumas clínicas parceiras, né? No nosso relatório, depois a gente especifica lá uma razão e um nome fantasia para a nossa clínica. Então, bom, vamos dar início. Eu vou fazer da mesma maneira como fiz da outra vez. Eu vou apresentar na tela, direto do link, tanto do modelo que foi devolvido pela clínica, quanto do nosso relatório. Então, vai ficar bem, talvez, simples aí para entender. Se eu me perder em algum momento ou pular alguma coisa que eu queira falar, vocês podem me interromper na hora ou depois, no final, se vocês quiserem, vai ter um espacinho também para poder perguntar, tá? Vou começar a apresentação, então. Bom, vamos lá, então, pessoal. Esse aqui foi, então, o modelo, né, de avaliação de risco potencial. Foi desenvolvido por um dos colegas do mestrado, o professor Marco Bertoncini, e ele trata de quantificar, né, fazer uma análise qualitativa e também quantitativa da adesão das normas da RDC 330. Então, eu já posso adiantar para vocês que, por muitas das coisas já terem sido aplicadas na portaria 453, a gente vai notar que dentro dessas tabelas aqui, eu não sei se vai ser o caso de todos, mas pelo menos foi na nossa, que ela se manteve, ela navegou ali, vamos dizer, pelo meio da tabela em sentido ao lado direito, ou seja, ela estava pelo menos nos níveis aceitáveis e quando podia, ela era além do que era pedido na portaria 453. Então, a gente entende que quando existe uma atualização da norma, por exemplo, da norma 453, agora nós vamos começar a atender a RDC 330. A gente entende que, por se tratar de um risco alto, um serviço que trata de radiação ionizante, é um trabalho que ele é perigoso e ele necessita de uma atenção especial. Então, o que acontece? A minha avaliação aqui, essa parte da apresentação, ela vai ser até talvez um pouco crítica, no sentido de que eu não tenho a experiência da clínica, do exame, nesse sentido, mas eu já trabalhei na indústria, na construção civil, empresas de grande porte, e eles também têm essas mesmas, vamos dizer, normativas, né? Na construção civil, por exemplo, se você chega lá e tem máquinas de produção grandes, eles têm os mesmos procedimentos de avaliação, de proteção, que eles podem ir do perfeitamente seguro ao ir graduando para menos, né? Sendo ela passível de parada ou não do equipamento. Mas, enfim, eu só queria confirmar se vocês estão me ouvindo, para eu não ficar falando sozinho. Tá perfeito. Então tá bom. Bom, vamos lá. O que acontece? Quando existe isso, pessoal, é meio que cultural, né? A gente fala de Brasil, assim, a gente tem por costume chegar apenas aonde a gente tem por limite, né? Eu vou fazer até onde eu digo, assim, onde eu posso fazer o mínimo, mas o mínimo aceitável, entendeu? É uma pena, eu não posso falar isso, como disse, não pela parte da radiologia, porque eu não tenho essa experiência vivida, mas, como eu falei, venho de uma área onde eu venho da segurança do trabalho, então eu vejo que a boa parte da indústria, de outras gestões da construção civil, ela é meio negligente nesse sentido, né? A gente vai só até onde a gente precisa ir. E a gente sabe que existem duas maneiras, né? Ou é a maneira punitiva, você vai lá, fiscaliza e multa, ou você dá algum tipo de incentivo para a pessoa fazer as coisas na melhor classificação, ou seja, no padrão ouro, né? Se você não tiver nenhum tipo de incentivo, aqui a gente não é que nem a criança, né? Se você não dá um pirulitinho para ela, ela não vai te obedecer. Infelizmente, é a nossa realidade. E aí, a gente chega aonde nisso aqui? O pessoal vai ter um tempo para já está acabando, porque nós estamos no final do ano aí, e essa legislação nova ela vai entrar em vigência muito em breve, né? E essas adaptações elas vão ter que ser feitas. Então eu vou começar a rolar a tela aqui, e aí a gente vai discutir alguns artigos, não todos, porque senão vou me estender muito. Depois ainda vai ter a colega
explicando melhor a parte dos cálculos que foram usados ali para definir os níveis de críticos e não críticos, que é uma parte mais técnica, e a gente vai abordar alguns artigos aqui para clarear. Então, quando o professor Marcos foi lá e designou uma classificação de 1 a 5 lá, dizendo que de 0 a 5, né, dizendo que o 0 é a falta, né, a não existência total das regras ali mínimas de segurança para a operação desses equipamentos, e o 5 sendo o padrão ouro, você pode ter aqui olhando por contraste, né, onde está marcado aqui em laranja, vamos dizer, amarelinho, que ele vai tender sempre a estar do meio da tabela para o lado direito, que seria para aceitação. Em alguns momentos, vocês vão ver que eles vão se manter desse lado aqui, e com situações simples, eles poderiam estar migrando para um padrão ouro com uma certa facilidade, que é onde a gente vê aqui na parte de documentos do Programa de Educação Permanente. Ou seja, existe uma capacitação inicial e anual, porém, eles não têm registros aqui. Se você for ver, existe a capacitação somente, treinamentos teóricos, mas eles não têm documentação disso. E quando eles abordam no artigo 15, por exemplo, tópicos mínimos que tem ali nesses treinamentos do Programa de Educação Permanente. Aqui, como em outras situações, quando você for fazer a partir de agora, o seu novo treinamento, você vai ter que contemplar todos esses aspectos, sendo que o comentário da pessoa que respondeu e devolveu é que ela atende, mas ela atende, aqui ela não vai pegar a marcação, não vai aparecer o texto. Depois eu vou trocar para o PDF, eu vou ver se aparece para vocês e aparece aqui o comentário da pessoa. Mas, enfim, a gente percebe aqui que uma das situações que poderia fazer eles migrarem para uma situação melhor, uma pontuação melhor, é possuir todos os registros armazenados em um banco de dados online. Ou seja, situações simples, que nem sempre envolvem um risco, uma melhoria de infraestrutura ou da própria técnica em si, ela vai fazer com que você possa evoluir ali num padrão melhor, um padrão, né, de excelência, mas por uma simples registro de documentos. Ou seja, eles cumprem, mas cumprem até onde eles tinham um entendimento da normativa anterior. A gente pensa o seguinte, que a Portaria 453 e a 330, vou dar um exemplo bem bobo aqui, mas talvez quem tem um pouquinho mais de idade vai entender o que eu estou dizendo. Quando, que nem aquele lutador de boxe, o Popó brasileiro, quando existiam duas instituições, 2 lutadores de pesos equivalentes, e eles resolveram unificar o cinturão lá e fizeram uma luta. Enfim, a Portaria 45, a RDC 330, ela é nada mais do que uma melhoria, uma atualização da 453, ou seja, um resumo melhorado, se é que a gente pode chamar assim. E então é mais ou menos nesse sentido em que as pessoas agora vão ter que se adaptar, né? Ou seja, vamos para o próximo artigo que eu separei aqui, em relação, então, aos documentos, né? Projeto básico de arquitetura, aqui eles vão ver que eles cumprem parcialmente, sempre quando ele não está dentro daquilo que vamos dizer, a nota média ali, ele vai estar para esse lado esquerdo, mas com algumas situações fáceis de resolver, entendeu? Ele coloca aqui que ele cumpre sempre parcialmente, ou que no texto dele ali, no entendimento das atividades dele, ele cumpre mais de um, ou que os indicadores eles estão mesclados entre si, entendeu? Então, eu cumpro esse 1 e 2, mas pode ser que eu cumpra todos menos o 3. Então, ele acaba colocando essas observações aqui nesse campo do meio, mas ele diz que tem todos os documentos exigidos, certo? Então, no entendimento deles, eles vão estar sempre dentro daquilo que solicitado como mínimo, ou melhor, mas podendo sempre fazer alguma coisinha a mais, e ele poderia ter ali um score melhor, né? No fim das contas, pessoal, eu acredito que vai um spoiler aí, todo mundo vai estar dentro do nível de aceitação justamente por isso, porque a 453 já era uma normativa rigorosa,
e é um serviço que envolve uma certa tecnologia. Então, diferente da construção civil e da indústria, provavelmente você não tem como negligenciar algumas situações, ou seja, você não vai pegar lá um equipamento que vai estar completamente inadequado, né, vazando coisas, radiação de fuga por cabeçote, enfim, coisas que inviabilizariam o uso desse equipamento, certo? Seguindo, então, eu separei outras coisas que também continuam sendo simples, tá? Que nem o artigo 26, que se o serviço utiliza de produtos sujeitos a regime da vigilância sanitária exclusivamente para os fins que se destinam. Pronto, ok, olha aqui que legal. Ele coloca lá, marca lá no final, que utiliza todos os produtos exclusivamente para os fins que se destinam. Ou seja, ele já vinha de uma prática ok dentro disso. Próximo ainda, a gente pode observar o artigo 28, que ele diz que implementou os padrões de qualidade para alguns exames. O questionamento dele aqui, eu posso tentar compartilhar o PDF, vocês me respondem para ver se vai aparecer. Aparece o PDF, não? Pessoal? Continua. Não. Então tá, eu vou continuar pela aba do Chrome ali, porque não vai aparecer os comentários de quem preencheu, tá? Eu só vou fazer de cabeça o que eu lembro aqui, qual foi o comentário dele a respeito dos indicadores. Então, vamos lá. Aqui ele diz que implementou os padrões de qualidade, mas é apenas para o exame, assim. Ele queria saber se um exame é o exame padrão ou um exame ele poderia abordar para mais de alguma especialidade. Por exemplo, ele tem lá o padrão ouro, o padrão de qualidade ouro para exame de mamografia e não tem para outros de raio-x, por exemplo. Então, é onde ele levanta esse questionamento aqui e também surgem algumas dúvidas nesse sentido. No preenchimento, no final, eu vou explicar aqui, talvez essas situações todas ficaram muito abertas e acabam criando uma sensação de dificuldade no preenchimento. Então, o que, no fim das contas, eu imaginei que seria mais adequado, e aí a gente viu que existe uma outra tabela mais simplificada, porém ela também gera uma dificuldade, seria que talvez se a gente entendesse que nas pontas seriam o totalmente ruim e o totalmente ótimo, certo? Criar as situações onde que eles atendem atende sem restrições, ou atende parcialmente, mas com algumas restrições, o que não inviabilizaria a parada total, o que não seria caso de uma parada total, e atendeu parcialmente com... Vamos entender assim, ó, nessa coluna aqui ficaria, ele atendeu parcialmente menos do que 50% do artigo, por exemplo, aqui, no artigo 22. Se ele atendeu menos do que 50% desse artigo aqui, ele teria algumas... Vamos imaginar que nada vai pegar e vai parar de uma maneira abrupta, assim, esse serviço, né? A não ser que tenha grave risco iminente de ocorrer um acidente, de alguém, né, vir a ficar doente, enfim. Então, sempre quando existem essas vamos dizer, fiscalizações da vigilância sanitária, eu já participei de algumas. Tem gente que sai até correndo de perto, porque eles acham que as pessoas tem que ter medo. Na verdade, você não tem que ter medo, você tem que fazer o que é certo, porque ele vai chegar lá e ele só vai fiscalizar aquilo que está na normativa. Então, não adianta você achar que o fiscal lá, às vezes, tem gente que eu já vi acontecer, tá? E não faz muito tempo, com relação aos procedimentos do Covid, de chegar o fiscal da vigilância e os caras mandaram esperar na porta, falar que vão descer da onde estiveres, num empreendimento grande no meio da cidade, aí, e eles não querem nem deixar as pessoas entrar. Eles falam, não, ele vai te receber aí na porta e eu vou te levar onde você quiser. Então, quando na verdade não funciona bem assim, depois que você passa pela primeira, você vai ver que ele vai te notificar, ele vai te dar um tempo para você se adequar nesses sentidos, nesses indicadores, para que você não sofra, né, uma parada aí das suas atividades. Pessoal, estou pulando muito, vocês estão conseguindo absorver aí, tá legal? Não, ok, Vitor. Não precisa se aprofundar mesmo, a ideia mais é o relatório final ali, ver quantos itens eles aprovam e como tu está falando, legal, de que se ele fizer uma determinada coisinha ali simples, ele consegue melhorar, né, e compensar eventualmente um outro índice
0, 1, enfim, isso tá Ó, legal. eu vou pegar um simples aqui, então, para a gente já quase meio que partir para o nosso, finalmente, ali do relatório, explicar ali os cálculos. Aqui, ó, o artigo 37 são coisas simples, né? Sobre a presença de acompanhantes na sala radiográfica. Ele fala que cumpre a norma, mas ele fala que cumpre a norma e a gente tem aqui como padrão o ouro que ele poderia explicar a importância do uso de BPR, ou seja, ele mesmo não reconheceu que ele poderia fazer melhor. Então, são, às vezes, coisinhas simples que vão melhorar isso, e, no fim das contas, o que não está adequado vai ter que se adaptar. A RDC 330 ela vai ser objeto de estudo daqui para frente, ela não vai parar de... Né, a gente começou aqui hoje esse estudo, vamos fazer isso, vai continuar fazendo parte da nossa profissão para sempre, né? Vamos lá. Beleza, pessoal, eu vou trocar a tela aqui, então. Eu queria poder falar um pouco mais. Às vezes os artigos eles são meio longos, e aí a gente, para não tomar muito tempo, para não ficar cansativo, ficar lendo, mas a ideia é essa. A tabela é bem simples, vocês também devem ter estudado e visto como ela funciona. A dinâmica dela ela é bem tranquila, tá? E aí, já passando para o nosso relatório final, aqui a gente criou, então, o nosso relatório de análise de risco, foi feita a fantasia aqui. Eu acho que tu tem que cancelar o compartilhamento e compartilhar de novo a tela, Vitor. Foi, né? Agora foi. Então tá, pessoal. Então aqui é o nosso relatório final já, onde a gente criou a fantasia ali da nossa empresa, né? E os dados que foram usados foram legítimos, né? Então, contemplou o que é a exigência legal, né? A parte ali do artigo 39, no seu parágrafo único, onde rege ali o que deve ser feito, que recomenda, né, as medidas cabíveis para melhoria contínua, o mapeamento de risco. Então, toda essa parte ali ela já é meio pré-feita, né, vamos dizer assim. E aí eu vou colocar a parte onde a Marina já entra. Marina, só me fala em qual parte você quer entrar com a parte dos cálculos e o nosso gráfico, né? Só um instante. Ali em análise de risco direto nos indicadores críticos. Pode descer. Só para a gente ver aqui, então, pessoal, a gente passa por tudo que é a definição de críticos, de não críticos, dos indicadores, né? Essa fórmula eu vou passar para a Marina, que daí aqui eu me confundo um pouco, tá, pessoal? Vou confessar para vocês. Mas aqui já vamos direto, então, para essa tabelinha que a gente montou, e aí ela vai explicar para vocês como é que funcionou o nosso entendimento aqui da nossa pontuação, tá ok? Marina, eu vou baixar meu microfone e aí você pede para ir passando, vamos ver se vai dar certo assim. Tá bom. A gente começou fazendo uma tabelinha, eu também fazer uma tabela para dizer sobre os artigos que foram abordados no relatório anterior que o Vitor mostrou. A gente separou em críticos e não críticos e pegamos de acordo com a pontuação de 0 a 5, né? Pode descer, Vitor, para o cálculo. E daí... Pode descer. Tá, aí, de acordo com esses números que a gente tirou, a gente vai juntar todos eles, são 21 pontos críticos. Eu vou multiplicar cada um deles e o resultado vai ser 3 bilhões 3.826.375.200 e vou fazer ele a raiz 21ª, que é o total, né? Foram 21 pontos de crítico, e vou fazer todo esse número que vai dar o resultado de 2,85. Depois eu vou vir com a tabela de não críticos, que totalizou... Pode descer. Que totalizou 8, e só que dessa vez eu vou fazer ele somando, né? O resultado é 27, eu vou dividir ele pelo número de não críticos, que são 8, e dá 3,37. Eu vou fazer o cálculo do controle de riscos, que vou fazer tudo em raiz quadrada. Eu vou pegar o resultado do crítico, multiplicar pelo não crítico, que dá 9,6, e vou fazer ele a raiz quadrada, que dá 3,09. E depois eu vou fazer o risco da potência,
que eu vou colocar ele no exponencial de 3,09, que o resultado vai ser 0,045. Ali vai mostrar, pode descer, Vitor, para o gráfico. Eu vou ilustrar ele melhor no gráfico com a linha em preto, mostrando que ele atinge, né, o esperado, que é o número 3, do risco potencial aceitável. E pode descer ali para a conclusão. Pode descer para a conclusão. E aqui a gente colocou uma forma que o valor calculado do risco potencial foi 0,45, significando que seu serviço está com risco aceitável. E também que a gente fazendo melhorias ou ajustes nessas, porque teve alguns tópicos que eles já atingiram, por exemplo, que seria o artigo 15, inciso 1, com a implementação de capacidade de treinamento, o artigo 13, inciso 2, com a implementação da RT substituto, e com algumas alterações, mudando, por exemplo, de 1 para 3, eles podem aumentar o controle do risco de 3,09 para 3,24, e uma diminuição do risco potencial de 0,45 para 0,39. Além das melhorias, caso também implementem padrões de qualidade para todos os exames de imagem, garantam sua manutenção, que é o artigo 28, o risco potencial também diminuiria para 0,033. Aí, algumas sugestões que a gente dá, talvez para subir um pouquinho diminuir o risco potencial, né? E também subir um pouquinho ali no controle de risco. Eu acho que é isso. Quer colocar mais alguma coisa, Vitor? Bom, pessoal, a gente queria abrir, assim, a gente nunca consegue abordar tudo que a gente gostaria, né? Numa apresentação, a gente fica meio ansioso, mas a gente acredita que fez o nosso melhor e abre um espacinho aí para os professores ou para o pessoal da turma que quiser colaborar ou quiser perguntar alguma coisa, a gente está à disposição. Enquanto isso, parabéns, grupo. Trabalho detalhista, né? Envolve fazer uma análise, como o próprio nome diz, né? Uma análise. Então, às vezes, transformar uma coisa que é tão, às vezes, subjetiva em um valor numérico, é um processo bem trabalhoso, e vocês conseguiram aí fazer com maestria. Parabéns ao grupo, parabéns pela apresentação. Eu baixei aqui os relatórios, dei uma olhada de forma geral, e depois, comentários, específicos, depois eu deixo lá para vocês, mas muito bom, gostei bastante. E a apresentação, Victor, é complicado mesmo, né? Lembra que nessa condição aqui que a gente está trabalhando de forma remota, primeiro essa tela que a gente nunca sabe se tem alguém ouvindo do outro lado mesmo, né? Parece que a gente está sozinho conversando no computador. Mas isso não tirou o brilho da apresentação do grupo, não. Fique tranquilo. Parabéns mais uma vez, pessoal. Foi bom, o Vitor gosta de falar, né? A gente percebe isso, né? E, de uma certa maneira, ele trabalha em segurança do trabalho, é um pouco a área dele, né? A questão de risco, de segurança, enfim, né? Então, a gente vê que ele fala com propriedade. Foi interessante a avaliação, claro, que como é a primeira experiência nossa também, né, enquanto professores, não só com a própria RDC, mas com essa ideia de usar essa metodologia, né, como uma possibilidade de gerenciamento de risco, até porque a própria RDC exige o gerenciamento, o controle, mapeamento, enfim, a terminologia que for usada. Então, a gente também está aprendendo e está desenvolvendo essa ferramenta, que, como eu disse, é uma ferramenta que vocês, o Vitor aí na segurança do trabalho, pode até implementar, fazer a adaptação necessária ali nos itens, e, enfim, nos pesos, e, enfim, comprimento dos itens ou não, né, como a gente fez, pode adaptar para o seu local de trabalho. E vocês, se fizerem, como existe algumas consultorias, algum pessoal que presta serviço de consultoria, de controle de qualidade, etc., de organização estrutural, organização empresarial, né, para as clínicas, por exemplo, os hospitais, então vocês poderiam apresentar essa metodologia como uma análise de risco, etc., etc., né, ou então como supervisor de proteção radiológica de alguma grande clínica, de algum hospital também,
ter a ideia de implementar isso, fazendo as suas adaptações livres, é claro, quais itens da RDC eu vou gerenciar todo dia, vou avaliar todo dia, não precisam ser todos, né? Você pode, tipo assim, tem coisas que eu sei que eu cumpro, já cumpri, não vou ficar todo dia preenchendo formulário dizendo que eu tenho a planta baixa do serviço. Né? Já tenho a planta baixa, já tenho o RT, você não vai estar todo dia, ou toda semana, todo mês perguntando se isso. Agora, outras coisas, se o controle de qualidade foi feito naquele mês, enfim, o estudo é adaptável, né? E até a forma de mostrar o relatório também a gente está aprendendo como escrever esse relatório, o que dizer, quais são as coisas importantes, né? Então, o grupo ali foi claro, apresentou os índices ali, alguns índices, 2, 3 poderiam melhorar e o que isso representaria. Então, isso foi interessante, né? Botou o gráfico, o visual é muito importante. Então, a gente também está aprendendo como fazer a avaliação, como fazer o formulário, como fazer o relatório e assim por diante. Tá certo? Mas foi bem interessante o trabalho. Tá bom? Parabéns mesmo. Ok. O nosso trabalho a gente organizou um pouquinho diferente da Marina, que a gente fez slide e seguiu o plano que tu tinha colocado, né? O relatório. Sim. Aí eu coloquei na primeira parte a exigência legal, coloquei que a identificação e análise das falhas e do processo de trabalho de tudo aquilo que é utilizado no estabelecimento de radiologia, ele é obrigatório Ai, estou nervosa. No gerenciamento de riscos, que é mencionado no artigo 41 da RDC, né? De 330 de 2019. Na seção 3, que faz o programa de controle de qualidade, tem uma parte só para isso. O artigo 41, ele vai falar da identificação e do análise da avaliação e tratamento e monitoramento dos riscos, né? Ele vai fazer parte de gerenciamento. E o programa de qualidade, ele está dividido em 3 partes: no gerenciamento de tecnologia, gerenciamento de processos de trabalho e no gerenciamento de riscos, que é o que a gente vai falar. E a análise está justamente nessa parte. É isso que eu queria falar desde o começo. Então, aqui a gente colocou, né, um mapeamento dos riscos, onde... Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. Tá bom. Foi o mapeamento dos riscos, onde a gente escolheu os artigos da RDC e, né, colocou eles lá naquele checklist que o professor tinha feito, e lá a gente fez as avaliações e tal. Pode passar. Então, o modelo de avaliação do risco potencial, ele utiliza a metodologia, né, em que os indicadores dos artigos lá são divididos em críticos e não críticos. Os indicadores de controle são considerados críticos quando a falta deles representa algum risco potencial inaceitável, ou seja, a falha dele compromete todo o sistema. O que significa que se algum indicador crítico for considerado nulo, ou seja, se ele não existe lá no serviço radiológico, a clínica ela pode ser fechada ou interditada até que esse problema seja regulamentado. E eles são considerados não críticos quando individualmente eles não são considerados riscos inaceitáveis, o que significa que eles podem ter uma maior flexibilidade no cuidado, pois um resultado nulo deles não vai inviabilizar todo o sistema. Mas se todos eles forem considerados como nulos, tipo, todos os riscos não críticos forem considerados nulos, eles vão se tornar um risco crítico, o que pode inviabilizar o sistema. Eles têm uma escala, então, esses indicadores de risco, eles vão ficar em uma escala de aceitabilidade, onde eles podem ser aceitáveis, toleráveis e inaceitáveis. E eles são avaliados em uma escala de 0 a 5, em que 0 significa não existência e inadequação, 1 significa sofrível, 2 razoável, 3 bom, 4 muito bom e 5 ótimo. Nessa escala, o cumprimento da regra, da norma, é o valor 3. Ok, estão me ouvindo normalmente? Sim.
Ok, obrigado. Primeiro, boa tarde, depois, obrigado pelo grupo B, desculpa a gente sair atropelando. Bom, dessa empresa, desse serviço que mandou pra gente os dados, tem as notinhas, né, do nível da nota 0 até a nota 5, o nível 0 até o nível 5, sendo o nível 0 o pior cenário, que, por exemplo, tipo, não tem um substituto para um supervisor de proteção geológica, por exemplo, ou o nível 5, que seria o melhor cenário possível para a empresa, e entre eles, né, do 1 ao 5, do 0 ao 5, perdão. No nível 0, a gente tem 3 artigos que receberam nota 0. Na nota 1, um artigo. Na nota 2, foram 3 artigos. Nota 3, que é dentro da norma, foi a maioria, que foram 9, que estava dentro. No nível 4, na nota 4, eram 2 artigos e no melhor cenário, que era o nível 5, tinha 5 artigos. Pode passar. Daí, pode passar de slide. Daí, na continha, quando a gente quer tirar o... Pode voltar um antes. Tá. Isso. Daí, na continha, a gente quer basicamente pegar o controle de risco, que é esse CR. Acho que todo mundo já viu essa fórmula. Que a gente vai fazer a multiplicação ali dos índices críticos e não críticos, vai tirar a raiz deles, vai descobrir o controle de risco. Nos críticos, a gente vai multiplicar todos os índices que são críticos e botar na raiz com o índice da quantidade de índices críticos que tinham. Já no não crítico, a fórmula vai ser basicamente... Tu vai somar os não críticos e dividir pela quantidade de não críticos que tiver, quantidade de variáveis que tiver. Daí, nessa empresa, tinham 3 zeros, como eu tinha mostrado antes. Então, eu fiz primeiro, pode ir pro próximo slide. Eu fiz primeiro a conta com os zeros. E como no final tu vai fazer a continha multiplicando, para tirar o CR, ele vai zerar a conta toda. Então, o risco iria ao máximo, iria a 1. E fazendo o anulamento desse zero e refazendo a conta, daí tendo CR não com uma média mais de 0, pode ir pro próximo slide, teria uma alteração bem considerável. Só anulando esses 3 zeros, ele já iria de nota 0 e risco potencial máximo para nota 3, 3,2 aproximadamente, e ele já ia levar esse risco potencial, deixando ele muito menor, já quase zerado. Ele ia ficar 0,12, se eu não me engano. Então, só com essa alteração de 3 artigos que estão zerados para uma outra nota, anulando eles, a gente já consegue uma nota muito melhor e já fazendo uma grande diferença para o serviço, né? Pode ir para a conclusão. Acredito que seja isso. Tá me escutando? Sim. Tá, então a gente verificou que são 3 indicadores que receberam nota 0, 2 deles são artigos críticos, que são do artigo 15 da RDC, e um é artigo não crítico, que é do artigo 28. Então, como o Bruno falou, se a gente observasse todos os indicadores maiores que 0, ignorasse esses 3 que deu 0, a faixa de tolerância seria para o nível 3. O que é bem aceitável comparado com o cenário atual deles, né? E, então, o que eles deveriam fazer seria ajustar ou melhorar os itens, que são os 2 críticos, que é a capacitação e treinamento teórico e prático, e a implementação, pelo menos, dos tópicos mínimos do programa de educação permanente, que eles não têm na empresa, e o artigo 28, se eu não me engano, que ele é não crítico, que é a implementação de padrões de qualidade de imagem e garantia na manutenção. Outra coisa que, se eles arrumarem pelo menos os críticos, já passaria para um nível tolerável, e a gente não tem como calcular exatamente qual nível tolerável seria, porque a gente não sabe o quanto vai melhorar. Ele pode melhorar, passar para 1, a nota, ou pode passar para 5. Então, mas só de melhorar isso já poderiam funcionar normalmente. Outra coisa que eu acho legal ressaltar é sobre o comentário final de quem preencheu o documento, que ele falou que é um serviço, esse serviço é um serviço de Estado, e que as coisas demoram em um serviço de Estado, que geralmente não acontece com a rapidez e com a eficiência que deveria acontecer.
que é uma coisa que acho que todo mundo sabe, mas vale a pena ressaltar. Então, talvez demore mais tempo para se adequar por questões de licitação e burocracia e todo o negócio que numa empresa privada geralmente é mais rápido. E é isso. Ok, perguntas dos colegas? Não, foi boa apresentação, uma apresentação diferente, natural, né? Cada grupo tem a criatividade de fazer. Ficou, claro, um pouco mais interessante, principalmente aqui no final, como foi apresentado por slide, fica mais claro ali de ver, como a Tainá apresentou, o que poderia melhorar, por exemplo, 3 itens ali para melhorar, né? Que ela citou. E também a questão ali que alguns parceiros, né, me perguntaram, que eu expliquei, olha, pessoal, é um formulário, teste, não vale nada, não vai ser divulgado nada, o nome de você, nada, é só um teste mesmo, até eventualmente vocês não tiverem alguma informação, vocês podem até, tipo, chutar, não falei chutar, mas enfim, porque para não dar trabalho para eles não irem atrás, se tem supervisor, se não tem supervisor, então tenta assim, faz de cabeça, se você sabe que tem supervisor, você diz que tem, se você acha que não tem, diz que não tem, né, até porque como vai devolver o formulário e o relatório, eles podem dizer, não, puxa, aqui eu descobri que tem, então, puxa, se eu botar aqui não é 0, vai virar 2 ou 3, ou sei lá, ou 1, e já vai melhorar. E também aproveitando aqui para finalizar essa questão, que esse parceiro até comentou um pouco, da dificuldade do Estado, da lentidão do Estado, mais uma vez, o gerenciamento de risco, né, é interessante porque dá um foco assim, puxa, primeiro, o que eu vou melhorar, o que é mais importante? Então, eu tenho 50 itens, 40 itens lá que foram abordados, quais que eu vou atender? Às vezes, o avental é importante, de repente você olha e diz, não, puxa, o avental não é importante, um SPR é mais importante, porque esse é crítico, o avental, ter um avental, ou ter 2, ou ter 3, vai me diminuir a nota, mas não é crítico, ter aventais a menos, ou proteção a menos, por exemplo, ou uma outra coisa. Então, isso até ajuda no Estado a focar e usar o seu dinheiro num primeiro momento no que é mais crítico. Né? Então, isso que é interessante. E assim como o privado também não tem dinheiro para estar colocando assim direto, né? Claro que o sistema de compra, em tendo dinheiro, o sistema de compra do privado é mais fácil, tá? Enquanto que no público, mesmo tendo dinheiro, ele é mais complicado para você gastar. Mas foi boa apresentação, parabéns. E aí vamos passar para o parceiro e depois eu ver o que eles comentam, né? De todos os grupos, é claro, né? Dos 5 grupos. E deixa eu falar um pouquinho também, Flávio. Parabéns ao grupo. O estilo de apresentação, né, era aberto mesmo, então não é um critério que a gente avalia, mas é um critério também que a gente aprecia, né? A apresentação em slides acaba ajudando, né, a gente visualizar melhor. Então, isso foi muito bom. E outra coisa também eu achei interessante, a criatividade aí, o nome do local. Você deu uma olhada, Flávio? O endereço ficou Avenida Césio 137, né, o supervisor responsável legal. Césio foi a Tainá que colocou, eu acho. Mas de bem a verdade, eu pulei essa parte, já fui direto no... Então, vou fazer aqui uma observação. Ficou com Röntgen diagnóstico por imagem, o endereço é Avenida Césio 137, o responsável legal é o William Conrad Röntgen, e o supervisor de produção radiológica é Ana Beta Röntgen. Genial. Melhor parte do trabalho. Toque aí de família. Estão em família. Então, muito bem, boa apresentação, é normal ficar nervosos, não se... Não, mas eu tenho um problemão com isso. Sério, Dani? Olha e só. eu sou muito faladeira, é bizarro. Mas faz parte. Aliás, esqueci de comentar, parabéns ao grupo de ter todos apresentado, que também não era um requisito, mas aliviou a Daniela de falar sozinha. Graças a Deus. Sobre isso, a gente esqueceu, não sei se falaram antes de eu entrar na reunião, a Nicole, ela não pôde apresentar porque ela está trabalhando, mas ela ajudou a gente a fazer o trabalho normal. Ela só não apresentou. Não, tranquilo, ela tem dificuldade. Ela é bem participativa, né? A gente observa. Mas depois ela vê a gravação aí, porque foi bom. Então, é normal, né? O nervosismo. Todo mundo, quando está sendo avaliado, fica nervoso. Então, fique tranquila, não ache que, né, algo que dá desmérito, porque não, faz parte do processo, né? Mais à frente, naturalmente, vocês vão conseguindo deixar de lado o nervosismo, né? Mas
não atrapalhou em nada, fiquem tranquilos. E parabéns pela apresentação. Bom, acho que a gente está com o tempo já mais avançado, eu acho que os comentários são esses. Parabéns ao grupo aí. Parabéns novamente. O grupo C, então, a princípio. Grupo B, depois o D, depois o E. Oi, gente, boa tarde. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, muito bem. Tá. Nosso grupo é formado por mim, a Karen, a Adriele, a Maria Eduarda e a Yasmin, e nós ficamos responsáveis pelo relatório do parceiro B. Como o nosso colega Victor falou na apresentação dele, o modelo de avaliação de risco potencial ele permite quantificar e classificar os riscos, e podendo assim avaliar o serviço e até apontar algumas melhorias para serem feitas. E para a construção do MARP são definidos os indicadores de controle, e eles podem ser críticos, que são os que comprometem todo o sistema de controle de risco e estão diretamente associados ao nível de risco potencial inaceitável, ou os não críticos, que são aqueles que individualmente não comprometem o controle de risco do sistema, mas se for um conjunto completo de indicadores não críticos, eles atuam como um crítico. E eles são avaliados numa escala de 0 a 5, onde o 0 representa o controle de risco inexistente ou inadequado, e o 5 representa o controle ótimo. E a gente considera como o cumprimento da norma está associado ao valor 3. Tá. Aí agora eu vou explicar um pouquinho sobre os cálculos. Os indicadores críticos são calculados pela média geométrica, porque se tiver um único indicador crítico nulo, o risco potencial no final vai ser 1, o que vai inviabilizar o serviço. E os indicadores não críticos são calculados pela média aritmética simples. Assim, ele só vai ser nulo o valor dele se todos os indicadores não críticos forem nulos. E a função de controle de risco e a função de risco potencial são a interação de todos os indicadores avaliados, tanto os críticos quanto os não críticos. E o risco potencial, ele está diretamente associado ao controle de risco. Pode ir um pouquinho para baixo, Yasmin. Tá, esses são todos os indicadores avaliados, e alguns eles estão grifados, mas a gente vai falar mais para frente o motivo deles estarem grifados. E como a gente pode observar, pode ir rodando, Yasmin, por favor. A gente pode observar que nesse serviço, muitos indicadores foram classificados como 0. E agora a Yasmin vai falar um pouquinho sobre os cálculos para vocês. Boa tarde, gente. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Tá bom. Então, quando a gente recebeu a resposta do serviço, a gente primeiro avaliou quais foram os indicadores, né? A classificação dos indicadores que eles responderam. Esse serviço, ele contou com 8 respostas 0, com indicadores 0, sendo que 5 deles eram indicadores críticos. E então, o primeiro cálculo que a gente fez foi dos indicadores críticos. Nesse caso, tinha 9 zeros, mas se tivesse apenas um 0, a resposta já ia ser 0 por causa da multiplicação. Os indicadores não críticos, a gente também fez o cálculo. E o controle de risco também acabou sendo 0, já que o indicador crítico deu 0 também. E, consequentemente, já que o risco potencial depende do controle de risco, o risco potencial deu 1, ou seja, o risco potencial máximo. Igual a gente expressou aqui nesse cálculo, o pontilhado aqui na faixa do 3 de controle de risco seria o cumprimento da norma regulamentadora, e o traçado mais forte ali da ponta esquerda seria o instituto, né? A gente colocou a sigla ali na legenda, que seria risco potencial máximo, que seria 1.
Então, a gente fez uma nova onda de cálculos que a gente não considerou os valores nulos, ou seja, os valores críticos que deram 0. Então, a gente chegou a este resultado, a gente acabou simplificando os resultados, porque deram muitas casas, e a gente conseguiu ver uma melhoria, né, porque já o primeiro indicador crítico não deu 0, e o controle de risco deu 1,6, e o risco potencial diminuiu bastante, foi de 1, que era o máximo, para 0,34. A gente expressou aqui no gráfico 2, que o pontilhado, de novo, seria o complemento da norma, e o tracejado seria o instituto, né, a melhoria que ele teve. Então, ele passou de um risco inaceitável, que ele estaria bem mais acima do vermelho, ali da faixa vermelha, e ele passou a pertencer à faixa de limite tolerável. Então, para concluir os nossos cálculos, a nossa apresentação, primeiramente, o serviço ele já contava com risco potencial inaceitável, já que ele possuía zeros, né, nos seus indicadores críticos, o que levou um resultado de risco potencial máximo. Depois, com os novos cálculos que a gente fez, a gente não considerou os indicadores críticos nulos, e a gente conseguiu um valor de 0,34 no risco potencial, onde ele assumiu a casa do limite tolerável, saiu do intolerável. E mesmo assim, como a gente pode ver aqui no gráfico, vou mostrar de novo, mesmo assim ele está bem longe do risco aceitável, né, que seria a faixa verde. Então a gente colocou algumas observações aqui, que mesmo ele estando nessa faixa tolerável, ainda deve ser feitas muitas mudanças, né? E a gente até pontuou aqui que pequenas variações negativas nos indicadores poderiam elevar o risco potencial do serviço, fazendo chegar na faixa de risco potencial inaceitável. Então, a gente, para demonstrar, né, como seria se eles fizessem uma melhoria, a gente fez um cálculo, onde a gente substituiu os indicadores 0 e 1, sejam críticos ou não críticos, por 3. Então, a gente conseguiu uma diminuição de 86% do valor do risco potencial. Foi do 1 para 0,14, como a gente expôs aqui no nosso gráfico 3. Os valores atuais, ali em tracejado, seria o risco potencial 1, que é o do serviço original, e o pontilhado seria o valor considerando as melhorias que a gente deduziu, né? Então, ele está bem mais próximo da faixa aceitável do que ele estava antes. Então, para concluir aqui que eu já tinha falado, que ocorreu uma diminuição de 85% do risco potencial, o que assumiria a faixa de tolerância nível 2, que seria a tolerável, né? Mas mesmo assim, bem mais próximo do aceitável. E a gente substituiu apenas o 0 e o 1 pelo 3, né? Se substituísse o 2 pelo 3, talvez ele já chegasse ali na casa do aceitável, e se tivesse 4 e 5, né, seria muito melhor ainda. E, para concluir tudo isso, a gente só colocou uma observação, que vale ressaltar que todos os estabelecimentos abrangidos pela RDC 330 de 2019 têm o prazo de 12 meses a partir de sua publicação, 26 de dezembro de 2019, para adequação do serviço. E foi esse, eu acho. Karen, quer falar mais alguma coisa ou é isso? Não, pode concluir. Então é isso, gente. Uma pergunta? Uma pergunta, pessoal. Então, um outro tipo de apresentação, foi tranquila. Também quis enfatizar lá os zeros, né? Botou em azul lá, bem destacado. Interessante. Eu vou só pedir... Bom, vocês mandaram o doc, né? O que pode mexer. Mas seria bom, que eu sou engenheiro, né? Então eu não perdoo com os números. É que aí me chamou a atenção, quando vocês fizeram a conta do indicador não crítico, se tu puder mostrar ali na página 8, eu acho, por ali. Aí.
Então, quando deu aquele 1 ali, eu já achei estranho, porque como você tinha, basicamente, o mínimo era 2, você só tem um número 1 perdido ali, depois você tem bastante 3, tem 2, 5, a média geométrica, obrigatoriamente, ela teria, embora tenha 1, ela teria que ser maior que 2. Então, eu fiz a conta aqui. Na verdade, aquele valor ali, sem os zeros, é 2,60. Ô, professor, Deixa a gente, agora há pouco mesmo, a gente estava discutindo sobre isso, porque na calculadora do celular, na calculadora científica do celular, a gente encontrou o valor de 1,000, 155 e um número bem extenso. Tá, não, então aí vocês arredondaram certo, 1,00, perfeito. E aí, aí agora em pouco a gente foi fazendo a calculadora científica no computador e já deu esse valor de 2,60. Não, eu revisei aqui, é 2,60. O 1.749.000 tá certo, tá? É só a raiz 15ª que tá errada ali. Que errada não, tá certo o que tá escrito, mas na hora de calcular é 2,60, tá? Mas aí só corrigir isso, aí automaticamente 1,125 tá certo, até porque é 9 dividido por 8, tá tranquilo. E aí o valor final, depois vocês calculam, dá, só um pouquinho de que eu fiz, raiz quadrada, dá 1,7. Não melhorou muito não, tá? Deu 1,71, na realidade. 1,7 a 1,71 CR, tá? Tá, só... Pode concluir, desculpa. Não, então é só isso, tá? Mas isso não prejudica em nada ali o relatório em si. É só fazer esses ajustes, né? Porque daí quando vocês disserem que vão trocar o 0 por o valor 1 ou 2, não vai mudar muito. Porque como era 1 errado, aí sim, você botar 2, aí você vai, e fez talvez a conta certa e vai pular. Mas você botando ali, trocando o 0 por 1 ou por 2, talvez até eventualmente piore. Porque, enfim, não sei. Tem que ver. Não, na média aritmética não, na média aritmética... teria que ver, mas enfim. Tá? E vocês façam e mostrem. Se chegar e dizer assim, não vale a pena, quer dizer, tem que trocar o 0, porque tem, você não pode não cumprir a lei. Mas, enfim, aí veja o que vai concluir. Mas, assim, é interessante a conclusão, ter dito que tem um prazo, né, tipo assim, se acalme, vocês têm bastante tempo, tá? 3 meses, outubro, novembro, 3 meses. Você tem bastante tempo, 3 meses para se adequar. Mas, enfim, onde se adequar também é que é a conclusão de vocês, tá bom? Só faça essas correções, tá? E para vocês terem o documento correto, tá? E manda, senão qualquer coisa eu mesmo posso corrigir para mandar para vocês. Na verdade, a gente já ia arrumar, a gente estava meio assim, porque a gente percebeu, na verdade, na primeira apresentação. Só que a gente falou, não, vamos deixar assim, porque depois a gente só muda a conta, já que isso aqui, na verdade, é a conta do se fosse desconsiderar o 0, né? Então, a gente falou, não, vamos deixar assim para apresentar, e depois a gente arruma e manda pro professor certinho. Tá, não, aí, desculpa, tem mais um erro, agora tu falou desconsiderando o 0. É que aí você pode desconsiderar o 0 no não crítico também. A gente achou que seria só nos artigos críticos. Nos críticos é o principal, mas aí também é a opção de vocês, porque o crítico é o principal, porque assim, tipo, se ele é crítico é 0, fecha. E ninguém vai fechar o Hospital Regional, o HU, o Hospital da Unimed, entendeu? Ninguém vai fechar, porque não tem um supervisor de proteção radiológica. A vigilância vai dar um prazo, como o Vitor falou, 6 meses, 1 mês, 2 meses, 6 meses para resolver o problema, não vai fechar. Então, nesse sentido, assim, algo que é 0, que de repente, se você botar para 1, é fácil de você resolver. Não só a questão dos críticos, que teoricamente fecharia o estabelecimento, mas também o não crítico, às vezes, é um detalhezinho que pelo menos ganha um pontinho lá. Agora tem que ver se mas ele é um risco, entendeu? Diz assim, não, vou considerar o não crítico 0 e tirar fora da conta, aí meu índice vai lá em cima. Mas ele é não crítico para fechar, mas ele é importante, você precisa ter. E se você botar na conta 1 e dividir, talvez fique pior do que 0 e não dividir, entendeu? Então, às vezes tem uns truquezinhos matemáticos. Mas, enfim, aí vocês podem deixar com 0 ou 100. Tá? Sim, mas, professor, tem uma dúvida. No não crítico, se a gente tirasse o 0, o resultado seria o mesmo, né? Já que é uma soma aritmética. Não, porque tu vai dividir por 4.
Ah, é verdade. Ah, sim. Entendeu? Então, a soma que tu fez, tu tem 9 dividido por 8. Tem 8 itens, por isso divide por 8. Se tu tirar o 0, tu vai dar o mesmo 9 na soma, mas tu vai dividir por 4. Mas aí cabe a vocês, como vocês vão analisar, não tem problema nenhum. Vocês podem dizer, olha, simplesmente melhorando os críticos, já que eles têm uma propensão de fechar o estabelecimento, então, né, cancelando os críticos e tal, fica assim, e os não críticos deixa com 0. Ou, se não existissem os zeros, ou seja, não tivesse esses índices para você ter que cuidar, só o que você está cuidando, que você está fazendo, tem nota 2, 3, 5, só isso que você está cuidando está legal, está um risco aceitável. Só que o problema é que você não está deixando de cuidar muita coisa. Por isso que o teu índice é ruim. Mas, enfim, aí cabe a vocês na conclusão, não tem problema nenhum. Tá. Eu só queria falar rapidinho sobre os itens que estão destacados. Eles são os itens que a gente alterou lá na última proposta que o senhor colocou no relatório, que a gente para considerar uma melhoria. Aí, não são só os zeros, a gente alterou os zeros e os itens que tinha valor 1 também, para o valor 3. Aí por isso que a gente deixou grifado, mas na conclusão tá bem explicadinho. Ok. É que eu olhei, passei meio rápido, achei que era só os zeros, agora eu tô vendo aqui que é 1 também. Mas ótimo, perfeito. Parabéns, grupo. Muito bem. Focando aqui na parte da norma mesmo, da RDC 330, a gente observa que o que o pessoal precisa ajustar aí, e é importante, é a questão do programa de educação permanente, né? Não era uma cultura, né? Não é comum na maioria dos serviços, né? Ter palestras até é comum, mas não é comum ter esse rigor, né? Ter relatórios, a participação, né? Mas agora que é norma, as pessoas vão ter que se adequarem, com certeza. Então, por isso é importante fazer essa correção que o professor mencionou, para a gente dar essa devolutiva, né, para as empresas que participaram, e ainda mais valorizar o trabalho, porque fácil não é, né? Você fazer um relatório, organizar tudo isso, fazer essa análise, né? De novo, pegar uma coisa que é totalmente subjetiva, né, e transformar num valor numérico e ainda calcular tudo isso. Então, é um trabalho muito bem feito, né, exige bastante cuidado. Então, parabéns também ao grupo, e façam só essa correção para entregar, para valorizar, né, esse trabalho aí de vocês árduo, mas muito bom, fico muito feliz, gostei bastante da conclusão, ficou com um tom de discussão, né, Flávio? Discutiu, assim, o resultado, isso é bem legal, bem legal, né, a palavra, né, tem um valor acadêmico muito bom, porque é o que a gente espera, né, que vocês cheguem a uma conclusão e sejam capazes de debater, de explicar o que pode ser melhorado, propor melhorias, como vocês fizeram, né? Então, parabéns, meninas. Parabéns, tá? Aí, eventualmente, quem quiser mandar pelo Moodle lá, pode ser a outro, né? Não sei se dá para substituir, acho que foi a Yasmin que mandou, mas daí a Karen manda no nome dela o trabalho, né? Não tem problema, tá? Daí depois a gente pega de novo, amanhã a gente baixa de novo. Pessoal, próximo, D de Dinamarca. Vocês estão vendo? Sim. Mais ou menos, mas... Tá. A resolução não está legal, não. Qual é o passo que eu faço aqui? Eu vou em apresentação. Se tu quiser apresentar do teu computador, é apresentar agora que tem aí. Aí eu tenho que parar o meu. Mas eu não... Porque eu tenho um doc aqui, eu tenho um documento Word. Não sei como é que eu faço para botar ele. Mas tu tá vendo a minha tela? Eu fiz um zoom aqui. Uhum. Consegue ler mais ou menos? Não, pode ser assim, eu tenho um documento aqui, eu lembro como é que é. Ó, deixar aqui, ó, tá aqui também, melhor imagem para diagnóstico, Rua da Saúde. Tá, essa primeira parte que eu falo, pode ir passando, que ela é toda padrão, praticamente igual a todos ali. Pode ir descendo mais, fala da parte da avaliação, né? Aqui a gente identificou daí o não crítico, crítico. Perfeito. Tá, daqui vem a parte dos cálculos, que também é padrão para todos eles, né? Foi você até que botou. Então, vai direto ali para a parte aqui, ó.
Aqui foi feito o tabelamento, né, de todas as avaliações. As avaliações deles estão entre muito bom e ótimo, a maioria, né? Teve 2 avaliações que são críticas, que ele colocou, não sei dizer. Aí eu botei não sabe, e eu botei no primeiro cálculo como 0, né? Então, aí, automaticamente, o índice crítico fica 0, aí eu já descartei e nem fui para a próxima etapa do cálculo. Aí depois eu sugeri fazer um cálculo substituindo 0 para ter uma média, e também fiz um cálculo sugerindo a nota média, mínima, né, a aceitável para o índice crítico, que é 3. Aí onde eu substituí a avaliação, os 2 zeros por 3. Pode ir descendo. Aí depois aqui tem as avaliações do não crítico. Aqui no caso tinha uma avaliação também que ele não soube responder, mas nesse caso eu fiz o cálculo só um cálculo, porque ele não interfere muito no valor final. E ele também não é prejudicial, não é impeditivo, né, para a continuidade de serviço. Aí pode descendo, aqui ficou cortado para a tela de baixo, meu Deus, estou desconfigurado, mas pode descendo. Está todo desconfigurado, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui pela minha aqui. Aí eu fiz uma tabela onde eu fiz um cálculo de controle de risco com o valor de risco com o valor de 0 excluído e um com o valor de 0 substituído por 3. Onde teve um controle de risco não sei se está certo esse cálculo, deu 3, com 0 substituído 3,85 e com 0 substituído por 3 deu 3,81. Então, no caso aqui na conclusão, a gente sugere, né, para a empresa, para ela verificar que ela está com um índice bom, né, que ela está prático de um índice ótimo, tá, índice muito bom, do seu controle de risco, e sugerindo para que ela verifique esses dois artigos, para ver o que aconteceu. Seria basicamente só isso. E concluindo, porque a avaliação da empresa está muito boa. Eu acho que esses dois, eles simplesmente não tinham tempo, paciência para pesquisar. Ok, não, perfeito. A gente vê realmente muito 4, 5. E aí a questão da matemática, né? Que, por exemplo, como tu coloca aqui, ó. Sem o 0, como ele tem muito 4 e 5, esse 4 e 5 puxa para o 3,7. No momento que tu bota 2 números que são 3 e os números são abaixo da média, então toda vez que tu pega uma média, a média é 5, e tu vai somar um número 4 para refazer a média, como o 4 está abaixo da média, ele vai puxar a média para baixo, vai para 4,8, 4,7. Sim. Foi o que aconteceu. Como a tua média é 3,7, quando tu inclui os 3, tu está incluindo números que puxam a média para baixo, por isso que dá 3,61, que tá, enfim, é matemática, não tem o que brigar. Sim. É que só que quem olha parece assim, melhor ter 0 do que ter 3. Não é melhor ter 0. Que o 0 ali, no caso, ele substitui por 2,5, né? Eu excluindo o 0, estou incluindo que seria um 2,5, né? Poderia ser 2,5 ou 2,4. Mas aí eu fiz com 2,3, porque que é a nota mínima para o índice crítico, né? Seria aceitável, é aceitável, né? Não, tá certo. É só eu chamo a atenção para a pessoa não achar que não vale a pena arrumar o 0, transformar em 3. Não é isso, é porque o 0 fecha, né? A pessoa tem que ter... Sim, o 0 é não cumprir a nova. Isso. A mesma coisa aqui. Cadê o outro? Se você, de repente, aqui tirar o 0, você vai pegar 36 dividido por 8, tá? Que vai dar 4,25, vai ser um pouquinho melhor, né? Então, de novo, eu não vou cumprir o item 4. Não é não cumprir o item 4. É que o item 4 tem que ter um número. Se for 0, dá 4. Se for 1, no caso aqui da média, se for 1 e dividir por 9, melhora. Se for o 0 e dividir por 8, piora. Então, de novo, não é uma questão de piorar, não. É que, em primeiro lugar, é cumprir, né? Esse é o ponto importante
eventualmente, mas eu tenho que me lembrar qual que era o E aqui para devolver pro parceiro lá, que a princípio ele está muito bem. Está muito bem a avaliação. Esses 3 itens que ele não respondeu, acho que foi por falta de tempo, paciência. Exato, alguma coisa que... Porque ele botou em vermelhinho assim, eu não sei dizer. Então, teria que perguntar para alguém, correr atrás. Mas tranquilo, o objetivo esse, como eu disse, é tanto vocês aprenderem a ferramenta, como também a gente dar esse retorno e o parceiro aprender um pouco, né? Saber um pouco como é que funciona, enfim. Você também pedia para incluir um gráfico, né? Aí nenhum membro da nossa equipe está habilitado para essa parte aí. Não tinha esse tipo de experiência, então a gente resolveu não incluir para não ia estragar, talvez, ia fazer errado. Tá, você deve ter visto, o pessoal depois vai ver a gravação também, o pessoal pegou o gráfico e só fez um risco em cima ali, uma bolinha, então vocês podem fazer a mesma coisa, se quiserem. Não, aí eu também não sei como é o cálculo que ele utilizava para fazer aquele índice de 0 a 1 ali, né? Que daí eles pegaram das transparências do material que eu passei, só desenharam em cima. Ah, tá. Entendeu? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o último, só para te... Roberto, só para entender, mais do grupo não estão presentes mesmo? Não, a Ana está no ônibus, numa fila no trânsito. A Wendy está para trabalho de aula, que ela dá aula. A Luana falou que está fora também. E o Eduardo, eu não sei onde é que ele está. Pelo menos não deu sinal de vida hoje, né? Entendi. Tá, mas mesmo assim, você, né? Que bom que você conseguiu participar aí, tá aí. Que importa. Enquanto o Flávio vai olhando aí. Eu estou tentando achar aqui, mas eu vou ter que parar e compartilhar só um segundo, só para te mostrar, e tu conversa com os colegas, tá? Melhor acho que era o do Bruno. Não sei se eu pego o do Bruno, era um dos melhores. Ele desenhou bem direitinho. Bruno era grupo C. Esse é o mapa, né? O gráfico. Do Bruno. Eu tenho aqui, se você quiser. Se quiser mostrar, então mostra que ele fez o desenho em cima para o Roberto ver, se vocês puderem melhorar, né? Acho que fica mais visível para o pessoal entrar, principalmente que tem muita matemática, daí fica aquelas coisas que o pessoal não entende. Deixa eu só compartilhar aqui as telas. A gente pode pedir para a equipe deles encaminhar esse modelo para a gente trabalha em cima, não sei. Pode ser. Porque eles tiraram do arquivo, acho que do Navarro mesmo, né, Flávio? Do relatório. Tiraram do PowerPoint lá, enfim, pode ser. Pede para eles, eles mandam a foto lá e tu só altera ali o 3 por 4, 3,5 ali, ó. Não sei se era esse ou é o primeiro, deixa eu só olhar aqui, licença. Esse é um, se quiser. Começou aí, esse aqui ele botou aqui o 0, esse aqui pode copiar igual, botou, ó, deu 0, vai para 0, o risco é 1. Entendeu? E teve Pode falar, Flávio, não estou vendo você, desculpa. E no segundo também, ó, eles depois fizeram toda a apresentação, a relação de cálculos, né? E fizeram um posicionamento, depois, conforme fizeram, né, melhoraram lá os valores, né, de risco. Saiu do 0, foi para o 3, né? Então, aquele risco que estava, né, aqui na parte mais elevada, né? Uma situação crítica, vamos dizer assim. Aqui a gente observa que ele já melhorou bastante. Possivelmente aqui, eu não sei se tem alguém do grupo do Bruno, mas possivelmente isso aqui pegou no PowerPoint e fez esse vermelhinho aqui, né, esse círculo, ou usando outra ferramenta também, é um efeito bom. E teve um outro grupo, eu não sei se esse aqui está aberto. A Tainá não é do grupo? Acho que é não, mas tinha um outro gráfico. Eu acho que é só no Paint mesmo. Às vezes eu faço assim no Paint. Pode ser, verdade. Tem essa opção também. E tinha outro grupo que tracejou, né? Fez um tracejado também, não lembro qual trabalho. Manteve, né? Printou o gráfico, né? E fez um tracejado em cima mostrando a posição da Acho que foi a Yasmin que mandou. Isso, a posição do serviço antes e depois. Certo? Não, tudo certo. Então, a gente vai verificar. Pede ali, a Tainá pode te mandar esse gráfico aí tu desenha em cima, faz o risquinho, porque o teu dá 3,5, mais ou menos, né? Bota no meio.
mais ou menos 3,5, ou manda o relatório inteiro, até se tu, gente, aí tu tira as imagens ali do relatório, só para dar uma melhoradinha, mas tá bom, é isso aí mesmo que a gente queria. Vocês, no caso, fizeram ali a tabela indicando, né, como alguns colegas fizeram por tabela, indicando exatamente onde estava falhando, né, onde faltou nota, e fizeram a conclusão, não, é isso aí mesmo. Parabéns. Tá ok, então. Valeu, obrigado. Ô, Roberto, manda teu e-mail que eu já mando para ti. Tá ok, então. Valeu, obrigado. Daí eu acho que faltou o último grupo, então, né? Depois vamos ver que eu acho que também não enviaram. O de Camila, é isso mesmo? Só para confirmar aqui, Camila, Juliana, Ana Vieira e Carol. A Juliana tinha entrado, eu acho. Olha, a Juliana mandou, tem relatório da Juliana. É, Juliana tem relatório grupo D. Tá, realmente mandaram. É. O endereço ficou. Mas não tem ninguém do grupo aí, né, Flávia? É isso? Só para entender. Não. Juliana, Camila, Carol e a Ana, não. Mas enviaram o trabalho, né? Isso que é importante. Enviaram o trabalho. Sim, deram devolutivo. Só faltou apresentar, entendi. O relatório está completo. Tá bom, então, pessoal. Então, a princípio, a gente encerra. Pessoal, então acho que é isso. Então, finalizamos a produção radiológica com sucesso. Finalizamos. Parabéns. Sobrevivemos todos, graças a Deus. Tchau, pessoal. Boa tarde. Obrigada aí. Desculpa, boa tarde.